Bom dia, vocês estão bem? Continuando falando sobre discipulado, já decidi que estudo a gente vai fazer sobre livro, né? O Clube do Livro, mas sobre o discipulado radical de John Stott. Se você não tem, recomendo você comprar. Se você está próximo a mim, eu vendo. Só encomendar, antes eu entrego em mãos. Você vai tomar um café em casa, a gente conversa e pega o livro, aproveita e pega o livro. Compre, é bem baratinho, é uma leitura muito rápida, muito fácil. Ali ele vai falar do Pacto de Lausanne, que é a ala da política, né, de esquerda tomou para si, né? Mas lá no Pacto de Lausanne não era um pacto político, não teve essa intenção. Billy Graham estava lá, John Stott é um teólogo muito sério. Tinha teólogos que são de esquerda, tem teólogos que são de direita, mas não vá por esse âmbito político. Por quê? Eu antigamente achava que o conservadorismo, que era a minha vertente antiga política, era o braço de Jesus na Terra. Então, tipo assim, é uma ferramenta de Jesus na Terra. Porém, Paulo em Romanos fala que os poderes instituídos são por Deus, seja ele esquerda ou direita, é instituído por Deus. E espada para castigar a humanidade. Então, seja ele direito, é a espada de Deus para castigar a humanidade. Aí, eu fui me dedicar a saber o Evangelho, porque eu não sabia o Evangelho. Conforme a outra live sobre discipulado que eu falei, Jesus falou assim, você sabe quais são as minhas ordenanças? Eu falei, não sei, pra ser sincero, né? Então, eu não sabia também sobre o Evangelho, eu achava que sabia. Vai ter uma live sobre isso. E prepare o cobertor e o chuveiro quente, que vai chorar no chuveiro, vai chorar no cobertor. Que é uma conversa difícil. Difícil. Por que difícil? Porque, pense, eu tenho 30 anos, né? Não parece que eu tenho mais. Rodei de pneu murcho. Mas é o seguinte, pensa assim. 30 anos da minha vida eu passei crendo que isso aqui era verde. É verde, isso aqui é verde. Aí vem alguém e fala, não, isso aqui é amarelo. E prova por A mais B que de fato é amarelo. Meu mundo acaba. Isso aqui chama-se cosmovisão. Você destruiu uma cosmovisão. Assim, cara. Então eu sei com o que eu tô lidando. Tem gente que já crê, tem gente que, tipo assim, na próxima conversa nossa, já crê nisso. Se você não sabe o que eu tô falando, lê Hebreus 5 e Hebreus 6. Já ir preparando o coração, assim, sabe? Já vai preparado, porque o assunto é complicado. A gente já falou isso na outra live, mas a gente vai se dedicar a isso. Então, é literalmente mexer com como a pessoa vê o mundo, né? E eu sei que é difícil, mas eu respeito muito, porque quando eu me dediquei a estudar o Evangelho, eu acreditava em coisas que eu falava assim, pô, isso aqui, mano, vai acontecer mesmo, e é desse jeito. Aí quando me deparei com livros de plantação de igreja, Timothy Keller, muitos outros teólogos, né, que falam sobre o Evangelho, me dediquei a estudar somente o Evangelho. Sobre o Evangelho, como diz Timothy Keller, né, o Evangelho não é tudo, mas ele toca tudo. Por que ele não é tudo? Ele não é panteísta. O Evangelho, o panteísmo fala que a caneta é Deus, tudo é Deus, Deus é tudo. Não, o Evangelho ele não é tudo.
mas ele toca tudo. Ele responde o porquê usar a caneta. Para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, tudo que façamos é para a glória. Mas a caneta, eu não sou Deus. Eu não recebo a glória. A caneta não recebe a glória. Nós somos agentes terceiros, né? Seria isso. Aí nisso eu vi que o Tim Keller ele fala muito isso. O evangelho ele não é esquerda nem direita. Isso aqui não é um jargão. Realmente, não é um jargão. É de fato. Quando você entende o evangelho, o conservadorismo se apropriou, perverteu coisas que são cristãs. Assim como o lado da esquerda também perverteu coisas que é do cristianismo. Mas o evangelho ele é um caminho diferente de esquerda e direita. E o Pacto de Lausanne segue esse caminho, segue essa senda. Então eu indico você seguir por esse caminho. Então a gente vai retomar um pouco, né? Falei sobre discipulado, como que eu penso discipulado é pelo evangelho, pelas ordenanças de Jesus. E como chegar nessas ordenanças? Por que eu cheguei nessas ordenanças? Porque Jesus falou, ide fazer novos discípulos, ensine a guardar tudo que eu ensinei. Que tudo é isso? E o autor de Hebreus, ele explana pra gente um pouco desse tudo. Aí em Hebreus 5, do 10 ao 14, diz assim, e Deus designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas não são coisas difíceis, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes, negligentes ou preguiçosos acerca do que houve. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, preciso que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus, Evangelho. Ainda precisa de leite e não pode ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e errado. Note que eu gostaria de falar sobre o sacerdócio de todos os santos. E fica claro que esse sacerdócio envolve pregar o evangelho e discipular outras pessoas, né? Porque ele diz, já deveriam ensinar, mas se tornaram negligentes. Todavia, os hebreus aqui dessa carta se tornaram preguiçosos, displicentes. Os hebreus, não você. Você não. Você já ensina, você já discipula. Os hebreus da carta. Se tornaram preguiçosos, negligentes. Então eles precisavam, eles estavam sendo tardios, letárgicos e não se desenvolveram. Não desenvolveram a salvação com temor e tremor. É isso que Paulo fala lá em Filipenses, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Quando você para de desenvolver, você se torna negligente, você se torna preguiçoso. Então, eles precisavam que alguém ensinasse. E o autor vê que isso é a solução. O autor fala, a solução para a sua letargia, sua negligência, displicência, a solução precisa que alguém ensine os conceitos básicos da fé. Paulo vê a mesma solução no Evangelho. E vimos que o Evangelho é o amadurecimento para poder ingerir alimento sólido, que segundo o autor de Hebreus, são as doutrinas mais densas que se tem. Aonde Paulo vê isso? Você vai recordar comigo lá, tá na live aí, você pode rever. Em Efésios, Paulo fala assim, que para chegar na plena estatura do varão perfeito, tá lá, falar a verdade em amor. Na outra live a gente viu a verdade em amor. Agora nós estamos vendo a prática, a aplicação disso. Então, Paulo e o autor de Hebreus concordam. Mas você vai falar, Gil, para mim Paulo escreveu Hebreus. Amém, irmão. É isso aí. Para alguns é Apolo, para outros é outro. Mas o importante é que há uma concordância, uma confluência aqui no pensamento. Realmente a Bíblia ela segue um caminho só.
Não pense que o evangelho é só para descrentes, pois já está mais do que claro a importância do evangelho em toda a jornada da cristandade. Quando o autor diz que é necessário ensinar os rudimentos da fé e leite espiritual, ele não está se referindo a descrentes, mas aos crentes recém-nascidos, pois todo aquele que crê na obra de Cristo é nascido do Espírito, feito nova criatura, logo tem novos hábitos, ou seja, os hábitos de Cristo. Logo podemos dizer que a mesma mentalidade do apóstolo Tiago ao declarar a fé sem obras é morta. Se de fato creu, irá desenvolver a salvação e o sacerdócio, anunciando o evangelho e discipulando no evangelho, até que todos fiquem influentes no evangelho, falando a verdade em amor. A gente pensa muito isso. Um culto evangelístico é para mundano. Uma pregação evangelística é para mundano. Não, a pregação evangelística é para aumentar a fé, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus acerca das boas novas de Cristo. É isso que o versículo fala, acerca das boas novas, acerca de Cristo. Como vimos em Apocalipse, a essência da profecia é o testemunho de Cristo. Os rudimentos da fé, Cristo. O que sustenta o fundamento dos apóstolos e profetas, Cristo. Você construindo nessa rocha, você pode desenvolver, construir, se erguer, alçar alturas em Deus. Construir fora disso e tentar alçar é Babel, é construir uma torre em prol da humanidade para se assentar lá e conseguir glória, fama para si, por si, em si. Mas construir sobre o fundamento da verdade que é Cristo, no amor que é Cristo, é uma pessoa, no fundamento que é do Deus Trino, é edificar uma cidade espiritual. É subir o Monte Santo do Senhor. É ter mãos limpas e coração puro. E os puros de coração verão a Deus. Babel tentou alçar mais alto que os céus, mas não conseguiu ver a Deus. Mas nós, construindo sobre esse fundamento, nós vamos alcançar, nós vamos ver Deus. Aqui está, ele fala, o leite é para recém-nascido. Então é para quem crê no Evangelho. Mas aí ele fala assim, que o sacerdócio, que é a aplicação mais densa do Evangelho, é para quem é maduro na fé. Então o Evangelho é para toda a cristandade, é para toda a jornada. Se você está carente de sabedoria, peça. Mas sabedoria é um elemento da profecia, a essência da profecia é o testemunho de Jesus. Então se você está carente de sabedoria, peça mais Evangelho. Peça o Pai e Ele dará alguém que vai pregar o Evangelho, e você vai ter sabedoria. Aí o Timothy Keller corrobora dizendo, o Evangelho não é apenas o ABC da fé cristã, mas é o A a Z. E é errado pensar que o Evangelho como algo que salva os não crentes, então os cristãos maduros tentam viver a sua vida de acordo com princípios bíblicos. É mais correto pensar que somos salvos por acreditar no Evangelho, então somos transformados em cada parte das nossas mentes, coração e vidas por acreditar mais e mais no Evangelho e levá-lo mais profundo às nossas vidas. Ele está fazendo uma paráfrase de Romanos 12, 1 e 2 e Filipenses 1, 6. Esse pensamento de Tim Keller, ele parece ser simplista ao primeiro olhar. Ao primeiro contato, assim, ele não parece tão profundo, né? E aqui nos deparamos com o pensamento de Lutero, quando ele escreve que a teologia, ela não é tão funda, tão profunda, a ponto de alguém se afogar. Mas ela também não é tão rasa, a ponto de não conseguir mergulhar. Aqui nós encontramos o Evangelho. O Evangelho é literalmente isso. Percebemos que esse pensamento, ao ver que está escrito o alimento sólido é para adultos, pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. O alimento sólido é para pessoas que desenvolveram no Evangelho, se tornaram fluentes no Evangelho, pois antes falavam como crianças, porém agora, falando a verdade em amor, como adultos, esses aprenderam a praticar o Evangelho, quase caí aqui, a praticar o Evangelho fluentemente.
constantemente usando o propósito eterno como base de julgamento, onde se discerne se é para a glória de Deus, da vontade de Deus, ou se é para a vontade própria. Porque no capítulo 4, quando fala lá que ninguém está oculto, incógnito diante de Deus, que a espada, a palavra de Deus é a espada que penetra ossos, medulas, nervos, ligamentos, separa alma e corpo. Ele não está falando que o homem é a tricotomia ou dicotomia, ou... Não. Ele está falando que a palavra de Deus, a palavra Cristo, o verbo encarnado, a palavra, a vida, o ensinamento de Cristo, o que está aqui, o que Ele nos deu como regra de fé, manual de vida, isso discerne se é vontade de Deus ou se é nossa. Então, quanto mais você souber disso, mais você sabe o propósito de Deus para a sua vida. Quanto menos disso, mais você pergunta qual é o propósito de Deus para a minha vida. Porque a vontade de Deus está escancarada, está desnudada, está aberta, plenamente revelada. É só ver. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Está aí. Está aí. Qual a vontade de Deus particular para a minha vida? A situação da sua vida, você vai aplicar esses conceitos. Essa é a vontade de Deus particular para a sua vida. Gil, você crê em dom de profecia? Creio e ensino ainda. Ensino, ativo, tem ativação para isso. Então, o alimento sólido é para esse tipo de pessoa que discerne, que fala como adulto, que pela prática constante e fluente do evangelho aprenderam a negar a si mesmo e a crucificar o velho homem e os desejos todos os dias. Estes fazem para a glória de Deus e já não vivem mais, mas Cristo vive neles. Isso é uma esperança de glória. O que eu quero dizer? Quando você discerne a vontade de Deus, cara, é simples. Eu vou falar assim, eu quero ficar rico, vou roubar um banco. Será que é a vontade de Deus? Você não precisa ir muito longe. A ética e a moral já diz que não. A ética e moral humana tem coisas que a humanidade acha, tipo assim, mano, fora da curva. É lei, é crime. Tá ligado? Tipo, eu quero ter um filho, vou roubar uma criança. Não. Tem coisa que tá escancarado. Você não precisa. Mas tem coisas que são complexidades da vida que nós precisamos nos debruçar, labutar, como uma mina, adentrar a mina e cavar até achar a pedra preciosa e limpá-la. Então, quando digo mina, a Bíblia não é a mina, nós somos a mina. Então, tem um herói da fé que diz, não é o quanto você lê a Bíblia, mas é quanto você permite ela ler você, mudar você. Então, quando estamos diante da Bíblia, é uma cirurgia de Deus em nossa alma, separando aquilo que não é dele. Então, quando você permite isso, a Bíblia ela arranca a sujeira e nós somos assim como um diamante bruto. E a palavra de Deus vai nos lapidando. Então, seguindo esse caminho, esse pensamento, surge uma indagação. Quais são os elementos básicos, então, da palavra de Deus? O autor de Hebreus expõe. E vejamos. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo. Hebreus 6:1 ao 3. E sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. São 6 doutrinas básicas. Se Deus permitir, avançaremos para o maior entendimento. Quando diz deixamos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo, ele se refere ao alicerce, como se fosse o ensinamento evangelístico. O que o autor quer é aprofundar sobre o evangelho, pois o evangelho é completo. O evangelho é para todo homem e para todo homem. Para todo homem e para o homem todo. O evangelho toca tudo, não apenas a salvação.
ele gera sacerdotes que são glorificados em Cristo. Romanos 8, 28, 32 vai explanar isso de melhor forma. Diante disso, ele prossegue dizendo: sigamos e avancemos. Avançar para qual sentido? Para onde? Então note que essas 6 doutrinas citadas pelo autor é o leite espiritual. Quem nasceu na fé, nasceu ouvindo isso. Nasceu ouvindo isso. Pensa uma gravidez. Pode ter sido gerado de outra forma, mas quando nasce, quando foi gerado de uma forma, mas quando nasce, quando ganha a luz do conhecimento, do evangelho, essas 6 doutrinas tem que ter. Deve saber, uma criança deve saber essas 6 doutrinas. Então, uma criança na fé, uma pessoa que acabou de nascer, sabe essas 6 doutrinas. Então pense comigo, você sabe quais são as 6 doutrinas? Se não, você vai aprender aqui. Então o autor fala assim, ó, vamos pegar agora o leite, vamos deixar de lado o leite. Vamos tentar ir para o alimento mais sólido, vamos tentar avançar para o alimento sólido. Sigamos em frente, se Deus permitir. Mas seguindo para onde? E ele continua. Hebreus 5, do 11 ao 12. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há muito que gostaríamos de ensinar a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas. Ensinar o quê? O elemento básico da fé, as 6 doutrinas. Vocês já deveriam estar dando leite para outras pessoas, mas não está fazendo. O autor vê uma sequência na jornada cristã, então. Ele gostaria do quê? De ensinar sobre sacerdócio de todos os santos, segundo a ordem de Melquisedeque. Porém, é difícil de explicar, exige do discípulo diligência, dedicação e prática do ensino, fluência na verdade e amor. Pois como um sacerdote, como um bom sacerdote deve ensinar os outros a como servir a Deus, servindo uns aos outros. Aí remete a Levítico. Os sacerdotes deveriam ensinar a nação de Israel como servir a Deus, como orar, como se portar, como sacrificar, como trazer ofertas, como jejuar. Então, como ter um casamento santo. Ele ensina, aí o pai ensina o filho, porque é a função do pai discipular. Não havia discipulado como a gente tem hoje, que são pastores que discipulam, eram os pais que discipulavam. Cada família tinha a compreensão que o levita era seu irmão. Então, tipo, se não fosse o Levi, a tribo de Levi, era meu irmão que estaria ali. Então, cada família tinha um sacerdote. Era esse pensamento. Porque pense, a lei que Deus instituiu é assim: todo primogênito, homem, será sacerdote. Então, para quem tem filho e o primeiro filho é homem, pensa que seu filho é um pastor. Pensa que seu filho é um apóstolo, um evangelista, um mestre. Mas detalhe, ele não vai morar com você, ele não vai poder seguir vida, ele não vai poder seguir carreira, ele não vai poder ser um médico, ele não vai poder ser um advogado. Ele tem que ir lá para Jerusalém, ou para uma cidade levítica, uma cidade sacerdotal. Não pode comprar terra, não pode comprar carro e viver de doação. Doação de quem? Da família do povo de Israel. Então dependia da fé e generosidade de Israel. Então, eles pensavam justamente assim, e pensa-se assim até hoje. Os rabinos são a continuação disso. Os rabinos, hoje eles compram, né? Eles compram coisas, porque não são de Levi. Mas eles recebem doação, vivem de doação, assim como pastores, missionários. Agora pense, se você tem seu filho lá, você vai deixar ele passar fome? Porque se você não ofertar, se você não doar, ele vai passar fome. E a gente vê isso em Juízes, porque Israel deixou de sustentar os ministros de Deus. Aí o levita ele vai para outra direção, ele larga a cidade sacerdotal. Ele foi displicente, negligente,
A nação estava sendo assim, ele foi também, vou embora, preciso comer, preciso viver. Aí um rapaz, em um encontro, ele fala assim, ó, eu pago para você servir o meu Deus, o meu ídolo. Então ele abandonou Deus, ele passou a servir outro Deus. Ele se tornou sacerdote de outro Deus por dinheiro. Ah, mas aí você vai falar assim, mas era a situação, Giro, era o momento. Ok, pode ser, concordo, tá no texto ali. Mas você venderia sua fé? Você vende sua fé? Estamos falando de um sacerdote que ensinava a nação. Pense, se a Valnice mil homens passar a servir outro Deus por causa de dinheiro, como ficaria seu coração? Você ficaria bem com isso? Luciano Subirá, o Hernando Zé Lopes, Augusto Nicodemos. Pense aí. E ficaria chato, né? A Priscila Alcântara já incomodou bastante gente. Só por mudar um estilo de roupa e musical. Então, encontramos isso em Juízes. Aí, esse levita, ele segue viagem, né? E estupram a concubina dele. E ele picota ela e manda para cada tribo. Aí a tribo fala, nossa, desviamos mesmo. Se arrependem e voltam a ofertar aos sacerdotes. Olha que profunda. Não só ele se desviou como a nação de Israel. O sacerdócio demonstra como está a nação. O sacerdócio demonstra como está a nação. E nesse texto é muito difícil ver o evangelho. Você fala assim, mas cara, como que tá, Gil? Como que tá o evangelho aqui? Pense comigo. Não tento fazer como parábola, o cara significa isso. Não, aquilo ali é uma narrativa. É uma história. E vocês já aprenderam. Se não aprenderam, está aprendendo agora. Uma narrativa, você tem que se colocar nos lugares dos personagens. O primeiro personagem ali, o personagem principal, é o levita. Pense no seu coração. Você nasceu primogênito. O seu destino é um só por Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus. É ser sacerdote para sempre. Para sempre. Você não pode trabalhar de advogado. Você não pode. Você tem que servir a Deus e ensinar a nação a servir a Deus. Pronto. Não acontece. Israel está em pecado, não quer saber. Você está ensinando, não querem saber. Aí você fala, vou voltar embora. Vou mudar de profissão. Aí alguém oferece um dinheiro para você servir o Deus. Você fala, tô nem aí, mano. Tá tudo perdido mesmo. Eu sinto frustração. Como missionário, já pensei várias vezes. Não servir outro Deus, pelo amor do eterno. Não vou. Mas voltar para uma vida normal, várias vezes já tentei, muitas vezes tentei. Na hora da entrevista, o entrevistador fala, cara, você não é para isso. Eu sinto que eu não posso contratar você. Você é a pessoa perfeita, mas pra vaga, mas não dá. Eu sinto que não é pra isso. Então eu sei, o estado de tristeza, frustração. Aí beleza. Agora pensa. Passa a servir outro Deus. Aí o arrependimento, humilhação, falta de sentido, falta de propósito. Esse é o sentimento que permeia a alma desse homem. Acontece um evento ali, ele tem que ir para outro lugar. Estupram a concubina dele. Olha só, piorou a situação. Parece que quanto mais longe da vontade de Deus você tá, mais as coisas vão ficando feias. Aí ele picota. E isso demonstra, parece uma psicopatia, mano. Picota e manda o pastor. Ele fala, olha o que vocês se tornaram. Olha o que vocês fizeram. Olha aonde nós estamos. Ele se inclui nisso. Fala, olha onde chegamos. E ele se arrepende. O evangelho está aqui. Nós somos assim sem Deus. Nós nos vendemos, mentimos,
caímos em imoralidade. Somos violentos, vingativos. O evangelho entra onde? Jesus vem e mostra o nosso estado. Ele fala, olha, vocês destruíram a minha noiva. Eu vou vir buscar uma noiva santa, sem ruga, sem mácula, perfeita. E vocês picotaram ela. Olha o que vocês fizeram da minha noiva. Esse é o chamado de Cristo. Cristo, ele teve que sair. Ele servia no alto templo. Você vê isso em Hebreus. Jesus servia no templo celestial. Ele teve que sair do templo celestial. Ele teve que vir à terra. Mas ele não se vendeu. Ele não foi como esse levita. Ele não passou a adorar outro Deus. Ele não se dobrou diante de Satanás. Quando Satanás pediu, se ajoelhe diante de mim, ele não fez. Ele permaneceu. Ele falou, eu sou chamado a ser sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vim ensinar a humanidade a como ser sacerdote. Eu não vou me desviar do propósito. Jesus era pobre, mesmo assim não se vendeu. Eu creio que Jesus passou necessidade. Eu creio. Porque Paulo também fala, eu sei o que é ter muito e o que é ter pouco. Jesus sabe o que é ter nada. Porque ele passou viajando e por partes jejum normal da vida. E diante disso ele rodou toda Israel e demonstrou o estado, falando, olha o que vocês fizeram. Olha o que vocês fizeram com minha noiva. Vocês não são amigos do noivo. Um dia vocês foram escolhidos, mas olha o que vocês fizeram. Então, aqui se encontra o evangelho na tribo de Levi. E diante disso, agora, antes era só a tribo de Levi, mas toda a família, conforme vimos aqui, tinha consciência. Por isso as nações se arrependeram quando Levita enviou os pedaços da concubina. Agora com Jesus, toda a família também não tem só um sacerdote. Todos são sacerdotes. Todos. Do primogênito ao caçula. Todos são sacerdotes. Todos são chamados a servir Cristo. Então, seguindo isso aqui, seguindo esse pensamento, tem isso aqui em mente. O processo da jornada, né, é nascer da água do Espírito e desejar o puro leite espiritual, sacerdócio de todos os santos, na obra do ministério, na manifestação dos dons e, por conseguinte, chamada de vocação, que é o ciclo de preparar os santos para ser como Jesus, na unidade da fé, conhecimento, plena estatura do varão perfeito. Então, aqui eu tenho um caminho. Eu criei essa lógica, eu não vi em algum lugar. Pelo texto, somente pelo texto, eu identifiquei isso. Ele diz o quê? O alimento básico, as 6 doutrinas. Então qual é o processo? É esse, o alimento básico. Não, desculpa. É o nascer da água do Espírito. Pronto. Nasceu. Aí depois vem o quê? Desejar o puro leite, que é o desenvolver, né? E o terceiro, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote de todos os santos. Depois, trabalhar na obra do ministério, com dons. Aí vem os 5 ministérios. Eu criei nessa estrutura. São 5 passos no discipulado, para chegar à plena estatura do varão perfeito. No caminho, né? Para chegar, esse é o caminho para chegar. Sabendo agora para onde que é sacerdócio, agora que é a questão, como? Que alimento, que sacerdócio é esse? O autor diz em Hebreus 5, 13 e 14: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. O alimento sólido é para quem pratica constantemente, é fluente na verdade e amor, é capaz de discernir entre certo e errado, segundo a vontade, em amor, e o que vai contra a verdade e esse amor. Aqui se faz necessário voltar ao capítulo 4 de Hebreus, né?
para ter a verdadeira interpretação do texto, para que possamos nos alimentar do alimento sólido. 4, do 11 ao 13. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecemos, como no exemplo citado, cairemos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz os pensamentos e desejos mais íntimos. Trazendo à luz. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é Ele que prestaremos conta. Primeiro ponto aqui. Esforcemo-nos. É o mesmo de praticar. Pratiquem constantemente a fé e ter experiência no ensino da justiça. É o que acabamos de ver no capítulo 5. É essa crescente do argumento, é a crescente argumentativa do autor. Logo, o texto não se refere sobre a dicotomia ou tricotomia, como já falei, mas tão somente a fluência do ensino da justiça da fé, da verdade e amor. Note que diz, se desobedecermos. Então é uma ordenança. Escancarada. É uma ordenança nítida, clara. É uma ordenança convocativa. Se desobedecermos, cairemos. Já tem um destino. Não segue o processo das ordenanças, cai. Cai por quê? Porque traz à luz os desejos íntimos. E Tiago também fala isso, Tiago 1. Que nós somos tentados pelos maus desejos. Então, quando nós somos tentados, não sabemos discernir, nós caímos nos próprios maus desejos. Daí ele diz, logo depois, diz, pois a palavra de Deus. O pois é um motivo da explicação. A palavra pois é um motivo da explicação. Se desobedecer, cai. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Logo, Jesus é a palavra que se fez carne, vivo e poderoso. Ele tem em sua boca a espada afiada para ferir as nações. Ele governa com um cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 19:5 diz isso. Jesus esquadrinha o nosso coração e mente. Ele é que diz, aquele que sonda mente e coração, darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Então a prática do ensino da justiça vai ter uma recompensa ou uma sentença. Fica claro que o texto aponta para balizarmos as nossas decisões à palavra de Deus e obedecer e ser fluente nisso. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Devemos nos esforçar para sermos aprovados por Deus, não por homens, por Deus. Como alguém que não se envergonha do evangelho, mas que maneja bem a palavra de Deus, que é fluente na verdade e amor. Manejar aqui não é tipo saber onde está, porque uma criança sabe Gênesis, do Levíticos, não. Isso aí é uma canção, você decorar os livros da Bíblia, tem 66, isso aí não é manejar bem a palavra de Deus, isso é decoreba. Manejar, sabe o carpinteiro que sabe esculpir, isso é manejar. Isso é manejar bem. É saber usar a ferramenta. Então é saber usar a palavra, é saber praticar a palavra. Então, que é fluente na verdade e amor, que explica toda vez que indagado, que sabe dar um motivo da esperança e fé, pois é experimentado no ensino da justiça e exercita constantemente a fé, meditando na palavra que é luz que dissipa os meus desejos, os meus maus desejos, caminhos, sonhos, vontades, e caminha no caminho da verdade, que é a vida. Vemos o alicerce da fé, então, a composição, o conteúdo, a espinha dorsal
da mensagem profética do Evangelho, que é dividido em 6 doutrinas pelo autor da carta de Hebreus. Primeiro, arrependimento das fés que conduzem à morte, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. Logo, a mensagem completa do Evangelho deve ter esses 6 conceitos. Os que creem devem saber expor a mensagem do Evangelho com todos esses conceitos, porque é o leite, é a obra-prima, é a espinha dorsal, é o fundamento que se desenvolve a salvação. Se não houver 100% do alicerce, não tem como ser fluente e constante na prática do Evangelho. Então, parte da vida será edificada na areia de filosofias, humanismo, sofismo, e não haverá amadurecimento, jamais chegará à estatura do varão perfeito, a saber, Jesus. Diante disso, iremos expor cada uma das 6 doutrinas, e depois disso avançaremos para o sacerdócio de todos os santos, onde o Espírito Santo irá manifestando dons, ministérios no corpo, para que a individualidade coletivamente venhamos desenvolver, amadurecer e crescer, na verdade em amor, de forma saudável. E se Deus permitir, faremos isso. Então, eu espero você no próximo encontro. É muito bom ter você aqui, muito bom ter você nessa jornada, nessa missão. Novamente, estaremos indo para o Maranhão. Vamos postar aqui uma rifa para pagar os custos, o custeio da viagem. Então, por favor, compartilhe, ajude, ore por nós. Isso não é um pedido nosso, é uma ordenança de Jesus. Ele fala: os campos estão brancos, ore por mais trabalhadores. Estamos nos dispondo aí. Então, é como se fossem uns sócios. Nós somos a parte prática e existe a parte que gerencia, que gesta. Então, contamos com vocês com isso. Muito obrigado, Deus abençoe, tenham uma excelente semana, um excelente dia. Deus abençoe vocês.